Hoje eu vou falar sobre um dos maiores episódios de One Piece, se não dos animes todos. Esse episódio foi incrível, muito incrível. Nossa, tô arrepiando. O episódio começa com o Zoro lá falando que fez uma promessa pro Luffy, que pra amiga dele, que iria se tornar o espadachim mais forte do mundo. E o King retruca dizendo, mano, se depender de mim e da criatura mais forte do mundo, Kaido, enquanto nós estivermos vivos, você nunca cumprirá essa promessa. Aí o Zoro parte pra cima num clash muito bonito. Essa animação, pontos técnicos da animação, eu não vou dizer nada que eu não manjo, mas é incrível. Nossa, muito boa. Pra quem não sabe, King é um lunariano, entende? Então ele tem atributos físicos e de haki e tudo mais muito acima da média. E o Zoro não consegue compreender as aberturas, não consegue compreender como ferir ele. E ele no processo da luta começa a entender mais ou menos o que está acontecendo, mas de início ele não entende isso. Depois de alguns golpes que o Zoro troca com o King aumenta a velocidade, apaga as chamas que estão nas costas dele e parte para cima do Zoro. O Zoro usa a empunhadura tripla dele, avança em direção ao King, cortando a máscara que cobre o rosto dele, revelando aquele rosto de homem bonito que ele tem, e fere o King ali. Então o Zoro percebe, meio que ali, ele percebe que quando as costas dele para de ficar inflamável ali, é quando ele fica vulnerável aos ataques. Então o Zoro começa a entender essa fraqueza e a tentar explorar essa fraqueza do King. Aí o King, quando cai a máscara, ele se revela ser um Lunariano para os subalternos dele. E aí ele não gosta disso e queima os subalternos dele, destrói. E o Zoro dá uma cutucada dizendo: você não consegue controlar nem aqueles que estão abaixo de você. Nossa, isso é digno de um primeiro imediato. Só dizendo por alto, mas o Zoro deu uma lição de moral. O Zoro chama para ele lutar lá fora, fora do espaço onde eles estão, e o King vai em direção ao Zoro lá com sangue no olho, tá entendendo? O moleque parece uma Blade Blade voando e rodando, acertando o Zoro nas espadas, o Zoro defendendo. E eu gosto desse paralelo em que o King é quase ali como um anjo. Ele tem as características de um anjo bem estereotipado. E o Zoro, ele tem várias técnicas, até a própria espada do Zoro, a Ema, ela tem o nome de um imperador do inferno, entende? E esse é o contraste entre esses dois personagens. Aí o Zoro compreende que ele tem que terminar a luta logo, porque a Ema, se continuar sugando o haki dele, sem ele pedir, sem ele ordenar, ela vai acabar matando ele. Então a luta tem que acabar. Além de além de todos os ferimentos e toda a carga dos efeitos colaterais do remédio que ele tomou. Aí eles têm um diálogo curto ali onde o King diz que o Kaido vai se tornar o rei dos piratas, que vai fazer com que o Kaido se torne o rei dos piratas na frente do Zoro. Olha na frente de quem que ele tá falando isso? Do cara que prometeu nunca mais perder e que prometeu fazer do Luffy o rei dos piratas. Mano, aí o Zoro parte pra cima do King com aquela empunhadura tripla dele e aquele efeito das pedras subindo enquanto o Zoro tá passando. Me lembrou muito do Dragon Ball lá no clássico, onde aquelas pedrinhas ficavam subindo, era maravilhoso. E eles dois começam aquele combate insano, animação incrível e nossa, aquela trilha sonora magnífica, é lindo, lindo. Sempre. Aí temos um flashback de quando o King conheceu o Kaido lá, que ele estava fazendo um experimento com o King e com o Kaido, que deu origem lá àquela fruta do Momo. E nossa, é uma cena interessante de ser analisada. Por quê? Porque é algo bem parecido com o que o Luffy fez com o Zoro. Entende? Vamos por partes. O Kaido salva o King e dá um nome pro King. Ele oferece aquilo que ele tem pro King, oferece a liberdade e em troca o King entra pro bando do Kaido. Foi exatamente isso que o Luffy fez. Ele ofereceu a liberdade e ofereceu as espadas do Zoro de volta caso o Zoro entre pro bando dele. Olha que magnífico. E o Kaido nessa época aqui tinha as características de um rei, entende? Tinha as características do Luffy, entre aspas, que fez com que o King entrasse pro bando das feras ali, entende? Algo bem parecido com o que o Luffy fez, o Zoro fez. O King pergunta pro Kaido se ele é capaz de mudar o mundo. E o Kaido responde: eu sou capaz de mudar o mundo.
E é isso que faz com que o King entre pro bando do Kaido também. Aí corta a cena pra luta, o Zoro e o King estão se encarando, o King diz, voando em direção ao Zoro, ele diz o seguinte, só há espaço para um rei. E o Zoro observa que as chamas dele nas costas estão acesas, então não adianta atacar que não vai surtir efeito nenhum. Aí o King lança um poder lá em direção ao Zoro e o Zoro tenta se defender ali e o King vem em direção a ele com aquela lâmina pegando fogo e o clash, o choque das 4 lâminas ali se tocando e aquela luta incrível, a animação incrível ao redor e o Zoro compreende que o King tá numa velocidade muito alta e o Zoro percebe que quando ele tá nessa velocidade muito alta, as chamas nas costas dele apaga e quando as chamas estão apagadas ele fica vulnerável. Então o Zoro faz algo bem parecido com o Sharingan do Madara lá quando ele desce o cacete naquele exército inteiro e tenta acompanhar o King. E nossa, o Zoro vê os movimentos do King e acerta o King de uma maneira tão bonita. O King recua com essa pancada pra trás e ele fala assim, esse moleque aí tá aprendendo o que eu... Tá aprendendo as manhas aqui, tá aprendendo. Ele tá aprendendo a como me matar e eu tenho que ficar esperto com isso. E o moleque é brabo. Aí o Zoro disse, eu compreendi sim a sua fraqueza e agora esse vai ser seu fim. Aí começa aquela trocação insana, o King acerta o Zoro vai bater numa rocha, ele se agarra lá na rocha e pula pra cima do King com uma caçada do tigre incrível que acerta o King. Nossa, é maravilhoso. Mesmo assim, o King consegue bloquear o ataque do Zoro e jogar ele pra longe com força. Ele bate numa pedra e o King fica, meu Deus, eu tô cansado, esse moleque vai acabar me matando. Essa é a cara do King. Nossa, essa é a cara do King, olha a cara dele. Aí sobe uma poeira, aí de trás dessa poeira sobe o Zoro brandindo a espada assim, de uma forma bem pica. Aí o King sobe bem alto, ele vê essa situação, ele sobe bem alto no céu e cria umas auréolas gigantescas lá de poder e lança em direção ao Zoro uma enxurrada de dragão pegando fogo gigantesco assim. E o Zoro fica observando aquela situação. E eu achei muito engraçado isso porque o King tá mandando dragões diretamente na cara do sobrinho neto do último caçador de dragões do mundo, o Ryuma. Nossa, é uma coisa tão incrível porque o Ryuma era o último matador de dragões. O Zoro é o sobrinho neto do Ryuma. Aí o que que o filho da puta faz? Ele manda dragão pro neto do cara que mata dragão. Olha que coisa. O Zoro, obviamente, se defende de todos eles, porque o Zoro sola. Aí o King manda um clash bem gigante. Não é um clash, mas é um ataque bem gigantesco em direção ao Zoro. O King manda outro dragão gigantesco de fogo em direção ao Zoro com força total. E o Zoro, como neto do caçador de dragões, como portador da espada Ema, o imperador do inferno, como o braço direito do futuro rei dos piratas, corta esse dragão inteiro no meio e corta o que tiver na frente dele, inclusive o King, num show de animação incrível. Nossa, maravilhoso. E agora é o seguinte, como o King disse que só haveria um rei no mundo, então quem se sobressaiu foi Orononoa Zoro, o rei do inferno. Enquanto Zoro se auto-intitula o Rei do Inferno, e ele se lembra do que aconteceu da Queen, do Luffy, da luta contra o Mihawk, da promessa que ele fez, o narrador declara ele como o vencedor dessa luta. Orononoa, Zoro. Esse episódio foi incrível, eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu trago aqui aquilo que eu gosto, então não sei qual a relação de vocês com esse tipo de vídeo, então... Eu gostaria que vocês comentassem no próximo vídeo que sair, eu coloco aqui no final do vídeo aqui os comentários, os nomes do pessoal que comentou, tá bom? Comenta aí qualquer coisa, abacaxi, comentar abacaxi. Vai que, né? Eu vou colocar aqui no final do vídeo, ok? Um beijo na testa de cada um.